Oi. Você tá me vendo? Sim. Eu não tô te vendo. Ai, não? Sério. O Instagram, ele gosta de fazer isso comigo. Todas as lives ele faz essa trollagem comigo. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu Instagram e abaixar o som. Mas eu acho que, deixa eu ver. Quem tiver online já, se puder nos falar se tá vendo nós duas, ajuda. Boa tarde, gente. Aí eu, né, mal educada, nem cumprimento as pessoas. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Thaís, Oi. tá ouvindo, amor? Achei que tinha caído. Ó, gente, quem tiver online já assistindo a gente, por favor, fala que se tá vendo as duas. Só pra gente ter certeza, porque senão a gente vai seguir assim. Eu já me acostumei. Pra que eu ver a pessoa que eu tô entrevistando, né? Bobagem. Vamos ver se o pessoal responde. Que nervoso Instagram, toda vez isso. Gente, que calor que tá. Tá calor aí também? Eu acho que eu não tô ouvindo você falar. Dá pra... Tá cortando seu áudio. Olá, pessoal, boa tarde. Nós entramos um pouquinho mais cedo só pra gente fazer nos ajustes aqui, tá bom? Já já a gente começa. Fala alguma coisa, Thaís, pra eu ver se É, tá saindo seu áudio. ver se tá agora, dá pra ouvir direitinho. Agora dá. Agora sim. Eu ia tentar deixar a live aberta aqui no meu computador pra ver, mas eu não tô conseguindo. Tá aparecendo a imagem, não vai adiantar nada. Bom, seguiremos assim. Vai dar certo. Thaís, se você quiser falar um pouquinho de você, onde você mora, quiser se apresentar um pouquinho aí pro pessoal, aí depois eu faço uma breve apresentação da minha pessoa. Tá bom. É, aí eu sou autora de suspense e faço faculdade de farmácia também. Eu moro numa cidadezinha aqui em Portugal que chama Figueira da Foz. É uma cidade bem próxima de Coimbra. Acho que Coimbra é mais fácil. Uhum. É, Sim. São Paulo, me mudei pra cá tem 2 anos e moro aqui pra fazer faculdade. Tô no meu último ano da faculdade. E comecei a escrever livros em 2022, mas eu escrevo desde criança porque eu nunca fui muito boa nessa coisa de falar sobre sentimentos, então a escrita sempre foi isso pra mim. Que legal, que chique, viu, gente? Nossa entrevistada desse sábado é diretinho de Portugal. Vocês estão pensando o quê? Estamos rompendo, como é que fala? Indo para outros países, olha. Uhum. Então, vou falar um pouquinho do projeto da biblioteca. Eu abri a biblioteca na garagem aqui da minha casa. Vai fazer um ano agora em novembro. E o intuito era de. Eu faço faculdade de letras. Ano que vem eu me formo, se tudo der certo. E eu queria aproveitar porque aqui é um bairro carente e as crianças ficavam muito na rua, assim, tipo, não tinha o que elas fazerem, sabe? E aí eu aproveitei, além de emprestar os livros, eu dou reforço escolar, faço contação de história. Nós já fomos passear, já fomos na exposição da Anne Frank, que está tendo lá em São Paulo. Então, é um projeto que tomou outras proporções. Eu só tinha intenção de emprestar livros e dar o reforço escolar, mas acabou que tomou outras proporções. Então, estou bem empolgada. E aí, eu resolvi fazer a live de papo com o autor para poder aproximar o autor do público, né, dos seus leitores.
Então, achei que era uma boa ideia e tá dando certo. Você já é a nossa sexta entrevistada, se eu não me engano. Segunda mulher a ser entrevistada aqui neste perfil. Segunda autora. E é isso. Ai, muito legal, eu adorei seu projeto, muito legal. Quando você voltar pro Brasil, você é de São Paulo, você falou, né? Sim, sou de São Paulo. É um pouquinho longe, mas dá para você vir. Quando você voltar, eu estou fazendo a feirinha no dia do aniversário da biblioteca, nós vamos fazer uma feirinha, então vão trazer, alguns autores vão vir com seus livros aqui. Mas, né, quem sabe na próxima você vem e participe. Quem sabe na próxima. Está convidadíssima. Bom, eu acho que já dá pra gente começar com as perguntinhas, já passamos a apresentação, a gente tá muito quente. E eu vou ficar aqui me abanando de vez em quando, porque tá triste, viu? Aí tá calor assim também? Não, aqui tá uns 22, 23 graus, mas não tá muito frio. Tá Que tranquilo. delícia! Ó, vamos lá então. Primeira pergunta que eu vou te fazer é quando. Você já meio que deu uma faladinha, mas se quiser aprofundar, quando foi que você começou a escrever? É, eu comecei a escrever algumas coisas sobre sentimentos quando eu era pequena, mas livros eu comecei a escrever final de 2021 para 2022, porque Uhum. a história, eu já encontrei um conto que eu escrevi quando eu estava no nono ano na escola, em 2015, e eu reencontrei esse conto perdido nas minhas coisas e, sei lá, uma vozinha na minha cabeça me disse para tentar transformar ele num livro. E aí foi o que eu fiz. Eu aproveitei que em 2022 eu estaria entre faculdades, então eu teria mais tempo. Uhum. E aí, em 2000, algumas coisas, de fato, em 2021. E o livro inteiro eu escrevi em 3 meses, foi muito rápido. E é o Olha só, meu primeiro livro. E nesse meio tempo eu comecei a ler editores e acabei mandando o livro só para saber como funcionava. Só que no final acabou dando certo e hoje eu tô aqui com 2 livros publicados e escrevendo o terceiro. que legal. Tá cortando um pouco o seu áudio? Qualquer coisa você só. Thaís? Oi. Tava cortando um pouquinho teu áudio, a gente não pegou o finalzinho. Mas não tem problema. Que bacana que você começou a escrever cedo, né? E, menina, como assim você escreveu um livro em 3 meses, meu Deus? Tem direito como isso acontece. Demais. Assim que é bom, olha. E como foi para você a experiência de ver o seu livro pela primeira vez, assim, que você pegou o livro físico na mão? Como foi a sensação que você teve? Ai, eu não sei nem explicar a sensação. Foi uma coisa. Eu olhei assim, e até pegar o livro na mão, não sei, não é real. Era uma coisa que, Sim, é real, mas não parece real. E aí, quando eu peguei o livro na mão, eu falei, meu, é mesmo, assim, é meu, eu que escrevi isso aqui, é meu. Então, assim, incrível. Na época, eu gravei um vídeo de unboxing e depois que eu terminei de gravar, eu chorei pra caramba, porque eu fiquei super claro, feliz, assim, é uma coisa muito incrível. que legal. E como que está sendo essa troca com os seus leitores? Assim, como você fez a divulgação do seu livro? Você está fazendo por conta? Está em livraria? E se tá, como você está tendo esse contato com seus leitores também? Eu faço a divulgação por conta e eu Uhum. gosto muito porque tem vários leitores que me mandam mensagem, que me mandam coisa. Eles mesmos pegam e me mandam assim: ai, nossa, li seu livro, tô lendo seu livro. Eu não acredito que você matou tal personagem. Eu falei, eu juro que eu chorei quando eu tava escrevendo. Assim, se for um consolo, eu também choro. Estamos juntos nessa. Falar comigo. E vários ficam super felizes. Nossa, você respondeu, lógico que eu vou responder, mas eu acho isso muito legal, assim, qualquer mensagem que eu recebo, qualquer resenha que eu vejo do livro é uma coisa que é muito incrível, é muito gratificante. Sim. Eu tô com o seu livro aqui, mas eu não consegui ler antes porque a menininha viu, gostou da capa. Ai, não, interessante, posso levar? Eu falei, pode levar. Eu ia ler primeiro, mas tudo bem, né? Pode levar. E aí ela tá com o seu livro, mas vai devolver essa semana. Vamos ver quando ela voltar, vamos ver o que ela achou. Sim.
Eles gostam, viu? Eles gostam bastante desse tipo de livro. É, quais elementos da escrita são mais importantes para você? Eu acho que os personagens, pra mim, eles são a grande alma da história, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu realmente foco muito na criação dos meus personagens, eu fico muito tempo criando eles. E detalhes, assim, que não necessariamente vão aparecer na história, mas eu gosto de ter pra eu conhecer mais eles. Então, acho que os personagens, pra mim, é uma coisa realmente importante. E eu acho que, como eu pra mim, a parte do crime, do mistério que eu vou solucionar naquele livro também é muito importante pra mim. E eu gosto de fazer uma escrita mais leve, eu gosto de buscar nada do tipo, eu gosto de escrever mais para jovens. Então isso para mim também, claro que depende do livro. Sim. E deixa eu te perguntar, por que suspense? Por que você quis esse gênero? Dentre tantos, por que você escolheu esse? Eu acho que é porque eu comecei a ler por suspenses. Eu acho que eu me tornei leitora quando eu li um livro que chama Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E é muito bom esse livro. E eu acho que eu comecei a ler por suspenses e é o gênero que eu mais gosto de ler, eu acabei indo pra essa área, assim. Foi meio natural começar a escrever suspenses. E de autoras assim que te inspiram ou que te inspiraram? Agatha Christie, com certeza. A Holly, que é uma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas, ela me inspira muito. E de nacionais, a Gabriela Costa, que é uma autora de fantasia, mas eu gosto muito de acompanhar ela, ver os diários de escrita, eu acho que me inspira bastante. E o Rafael Montes, claro, que é autor. Muito bom, muito bom. É, a Agatha Christie, eu ganhei uma coleção bonitona dela aqui na biblioteca. E eu já li alguns dela. E Rainha do Crime, né? Todo mundo ama os livros dela, então é incrível. E deixa eu te perguntar, qual foi o primeiro livro que você leu, que te marcou? Que você leu e te marcou? Na infância, eu acho que um que chamava A Bruxa Sorumbática. Era um que eu amava esse livro quando era criança. E depois, o E Não Sobrou Nenhum. Depois de mais velho, o E Não Sobrou Nenhum. Muito bom. É, esse não sobrou nenhum, esse aí eu conheço, eu li. É Maravilhoso, muito... belíssimo. Ah, é muito envolvente, né? Uhum. Você fica presa no livro e você não consegue fazer outra coisa a não ser ler. É, É muito bom quando o livro pega a gente assim, né? Não, não acontece com todos, né? Mas alguns acontecem. na época, eu li esse livro em 3 dias. Foi super rápido. E era... Então, eu não achei que o livro fosse tão bom assim. Porque nem sempre os livros para escola são que vão interessar. Sim, E aí, eu fiquei super feliz quando ele super rápido, assim. É muito bom. que belezinha. É, deixa eu te perguntar aqui. Qual a sua experiência com o bloqueio criativo? É, Se você tem. dois, quando eu tava escrevendo Inveja Fatal. Um deles é um mês e o outro uns 2 meses, mais ou menos. E é um saco. O bloqueio criativo é muito ruim. E pra mim, funciona tentar me inspirar com outras coisas. Então, ler, ver filmes, séries, coisas que possam me inspirar. E se realmente funcionar, eu pego um tempo. Tiro um tempo só. Uns dias sem olhar história, sem ler, sem... Pra mim, quando eu volto, parece que, sei lá, clareia a minha mente. Eu não sei explicar. Parece que clareia e eu consigo voltar. Mas é complicado. É muito difícil lidar com o criativo. Sim. E você tem algum ritual que você gosta de fazer quando você vai escrever? Sim, eu sempre pego água. Sempre Sim. pego água. Gosto de ligar uma música. Eu sei que não é todo mundo que gosta de escrever com música, mas eu adoro. Então, gosto de pegar uma música. Abro algumas abas. Então, eu abro uma aba do Google, uma aba do livro, uma Uhum. para o ChatGPT, se eu quero fazer uma pergunta específica, uma pergunta meio suspeita. E deixo sempre o Pinterest aberto. Se eu quero algum minuto, deixo essas abas. Pode falar, eu check e é basicamente isso. Esse é meu ritualzinho antes de escrever. Que legal. É bom porque esses ritualzinhos vão preparando a gente, né? Uhum. Tipo, meio que você vai se ambientando e até ajuda na questão de criatividade também, né? É que é cada um, mas é como você falou, você gosta de pôr música. Então isso aí já ajuda a ativar o criativo. E às vezes Muito curioso. eu acho que quando tem triste, uma música mais triste, uma cena mais animada, uma música mais animada, eu acho que entra totalmente no clima. Sim.
E tem uma pergunta que foi feita no meu Instagram, muito interessante, eu gostei bastante. É a primeira vez que perguntam isso pro autor. Mas aonde você se vê daqui 5 anos? Essa é uma pergunta muito difícil. É, eu acho que na parte de livros, na parte de escrita, eu me talvez pelo menos 2 livros publicados, quem sabe. Espero que eu tenha conseguido ir para pelo menos uma Bienal para poder encontrar os leitores pessoalmente, porque eu acho isso muito importante. Sim. Ter mais leitores e, por exemplo, ir para uma Bienal fazer uma sessão de autógrafos com eles, isso seria uma coisa que eu amaria. Então, que quiser, a gente vai fazer acontecer. Sim. E eu acho que na parte da minha faculdade, ter terminado meu mestrado, que eu ainda não sei onde vai ser, mas estou decidindo, e tá trabalhando com uma coisa que eu goste minimamente, assim, que eu acho importante você gostar do que você faz. Sim. Aí eu seria isso, assim, um resumo. Então, você já está com seus planos traçados já. Já não teve nem dúvida. A pergunta foi difícil, mas ela respondeu rapidinho. Muito bem. E deixa eu ver mais uma aqui, peraí. Como você lida com as críticas negativas do seu livro? Se é que você recebeu alguma crítica do seu livro. Eu já recebi algumas um pouco mais negativas, assim, às vezes 2 estrelas, uma coisa assim, e eu lido como se eu fosse uma leitora. Pra mim, assim como tem livros que eu leio e eu não gosto, eu entendo que tem pessoas que vão ler o meu livro e não vão gostar. E não significa que o livro é ruim, significa que só aquela pessoa não é o meu público e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então eu leio aquela eu vejo o que a pessoa não gostou pra ver se eu posso melhorar, se eu posso mudar, se é alguma coisa que realmente talvez ficaria melhor se eu mudasse. Ou eu vejo assim, é uma crítica porque a pessoa não curtiu muito e tá tudo bem. Eu só levo aquilo de como não é meu público e tá tudo certo. Pra mim não é um problema. Eu só levo. Tanto porque é difícil agradar todo mundo, né? Sim. Tem como, assim, agradar. Só que tem livros que até a gente mesmo como leitor, né, a gente sente ter algumas escritas que são um pouco mais complicadas, difícil de você se envolver. Eu dei uma passada de olho no teu e eu acho que eu consegui ler o primeiro capítulo só, antes da menininha pedir para levar emprestado. E eu achei a escrita dele muito fluida, assim, já prende a atenção logo no começo, assim, você já instiga aquela curiosidade, né, de saber como vai tramar. Eu gostei bastante, eu tô curiosa, eu quero terminar de ler. Ai, que Vai demorar um pouquinho apenas. Deixa eu ver. Esse aqui eu já te perguntei. Qual o seu conselho para novos autores? Para quem quer se lançar aí nesse mercado? eu acho que meus maiores conselhos são, primeiro, você pensar muito bem como você quer publicar. Então, ver se você quer pôr. Segunda coisa é você falar sobre o seu livro, não ter medo de postar coisas nas redes sociais, mas alguém vai ver e não vai gostar. Paciência, mas um conhecido, não importa. Pensa que você tá falando sozinho, que ninguém vai ver quando você estiver gravando alguma coisa, e aí você posta o seu livro, é o que você vai fazer, para as pessoas poderem conhecer, porque a forma para isso acontecer. Não tenha medo de críticas, porque, como eu falei antes, faz parte. Tem gente que não vai gostar do seu livro e tá tudo bem. E não haja como uma estrela. Porque se você tá chegando agora, calma, vai um pouquinho aumentando seu público e não haja como uma estrela porque você recebeu avaliações positivas no seu livro. Porque tem autor que faz isso e é um pouco. Então, não haja como uma estrela. Só espera as coisas acontecerem, fala com seus leitores. Se eles te mandarem mensagem, fala com eles, responde. Eles gostam disso. Traz eles perto de você. Mostra que você é acessível, que eles vão gostar de você se você for assim. E eu acho que é e nunca qualquer coisa. Muito bom, muito obrigada pela sua dica. E como você vê esse cenário da literatura aqui no Brasil? Eu acho que a literatura no Brasil, pelo menos para mim, a parte das redes sociais foram muito positivas, porque eu acho que trouxe muitos novos leitores e eu percebo que tem muitos adolescentes e pré-adolescentes que estão gostando mais de ler, coisa que anos atrás não era tão assim. Lia porque tinha que ler para escola, era isso.
Eu fui, inclusive, na pré-adolescência. Então, eu acho que essa coisa das redes sociais são muito boas para trazer. Então, eu acho ótimo elas continuarem indicando, continuarem trazendo, porque a gente realmente precisa de jovens leitores que gostam de ler e jovens escritores também, que se interessem por essa área e queiram escrever. Eu acho que tem muito autor muito talentoso no Brasil e a gente só precisa de mais reconhecimento, mas tem muito autor incrível. Então, eu acho que tem muito potencial e eu vejo muito crescendo daqui para frente, assim, cada vez mais. Tendo em vista a quantidade de gente que tá em Bienal, semana com ingresso sempre esgotado, tudo lotado. Eu vi todos os vídeos, acompanhei realmente tendo isso é maravilhoso. Eu fui na Bienal 2 dias, num domingo e num sábado. E deu para perceber que o pessoal está procurando bastante, procurou mais livros de autores brasileiros, autores que estão se lançando agora no mercado. Eu percebi que teve essa mudança, assim, que é que hoje eu acho que, como as redes sociais, elas ajudam a aproximar, né, o autor, porque até então, antes, não tinha como ter esse contato direto com o autor. Uma, que era muito livro estrangeiro que vinha para cá. A maioria dos livros que a gente costumava ler era de autor de fora, nem era daqui, né? E agora não, já ajudou a gente a se aproximar. Apesar de que é aquilo que você falou, de ter alguns autores que já são meio estrelinha, com a experiência de chamar as pessoas para live mesmo, tem uma autora que ela vive reclamando, sabe, de várias coisas. Daí eu chamei ela, nem respondeu, nem visualizou e, tipo, nem me respondeu, sabe? Uhum. Eu falei, mas você tava reclamando que não tem visibilidade, que isso, que aquilo. Eu entendo que, assim, ó, que nem o Instagram da biblioteca, ele ainda é pequeno. Não tem muitos seguidores ainda, tal. Então tá começando agora. Mas eu falei, toda oportunidade é uma oportunidade. Do meu ponto de vista, entendeu? Você tá falando do seu livro, isso aqui fica gravado, depois quem não assistiu vai poder assistir outras vezes. Aí eu não entendi. Eu falei, moça, você ficou reclamando e nem me deu moral? Eu falei, tudo bem, né? Então, é como você falou, acho que como as redes sociais aproximaram muito o autor do leitor, o leitor se interessa mais por personagens. Justamente porque ele dificilmente vai conseguir falar com um autor gringo. Ele autor gringo e ele vai responder. Um nacional é o mais acessível, querendo ou não. Então, eu acho que isso fez o leitor falar, cara, se eu ler o livro dele, eu falar com ele, poder conversar com o autor, a pessoa que escreveu sobre o livro, isso é muito legal. E eu penso, leitor, eu também gosto de conversar com os autores de livros que eu li. Eu acabei de ler dois, o autor da que mandou pra ele. Isso é muito legal. Porque ninguém melhor para você conversar sobre o livro do que a pessoa que escreveu. Exatamente. Eu acho muito bacana isso aí. Aqui na biblioteca, quando a gente faz. Eu fiz um clube do livro. Até tô pensando em ver se eu consigo montar um clube do livro com os autores brasileiros. Já vou encaixar você também, viu? Eu tô vendo porque a gente fez uma vez do Orgulho e Preconceito. E assim, é clássico e tal. E eu falei, vou começar com esse que de repente vai que engrena. E foi muito bacana conversar. Mas aí eu parei, pensei, e falei, se eu fizer um clube do livro, depois fazer uma live, a live assim, junto com o pessoal, né? Para poder conversar, ter essa troca com o autor, já é diferente, já é outra coisa, né? Já traz outra sensação. Mas vamos ver, é assim que eu for montar o clube do livro, você me fala a sua disponibilidade. Um mês que é tranquilo para você, que eu coloco a galera para ler, depois a gente conversa com você. Com certeza. O CH Blacksmith, olha, gente, eu erro todo o nome do pessoal, me desculpem. Ele falou assim, ó, eu vi um pessoal cobrando os clubes de assinatura. Quero mais autor nacional. Achei muito massa. Ah, nos clubes de assinatura, né? Eu acho que é aqueles que vêm na caixinha, né? Que o pessoal compra por mês. Acho que é isso. É verdade, ainda não tem ninguém fazendo clube
de assinatura de autores nacionais. Uhum. Sempre de autores de fora. Esses famosinhos, esses famosinhos que. TikTok, né? Sim. TikTok fica dando uma audiência. E eu tava vendo que é, tem uns autores que a galera dá um boom aí no TikTok, que são autores, meu Deus, que romantizam umas coisas tão complicadas. E a galera ama, né? Incrível, a galera abraça esses autores, assim que eu falo, gente, tudo bom? Sim. Como você vê isso, assim? Tipo, o que você acha que falta aqui no Brasil para alavancar um pouco ou para valorizar um pouco mais os autores brasileiros, no seu ponto de vista? Eu acho que falta um pouco da visibilidade. E eu acho que isso tem muitas pessoas. Eu não sei se você viu, o Thiago Valente, ele é um booktalker e agora ele tá lançando o livro dele. E eu vi tanta gente criticando o fato dele estar lançando o livro e eu realmente não entendi o porquê das pessoas estarem criticando. Ao invés das pessoas ficarem felizes de ver uma pessoa que já tem uma visibilidade, que vai ter um público, que, assim, já tem visibilidade, já tem gente que acompanha ele, que tá lançando um livro e pode trazer um novo best-seller do mercado nacional, as pessoas estão criticando. Isso pra mim não faz o menor sentido. Então, acho que tem pessoas que apoiam a literatura nacional, mas ainda tem muita gente que só vai nos gringos e critica o nacional. Nem dá uma chance. Ah, é livro nacional, eu não vou ler, é ruim. Nem dá uma chance, a pessoa nem tenta ler. Sim, isso é verdade. Eu percebo muito isso mesmo, né? O pessoal tem ainda essa resistência com tudo que vem daqui é ruim. Tudo, qualquer coisa, né? Música é ruim, literatura, o filme também, os filmes também acabam sendo bem criticados, mas eu acho que ainda falta um pouco de engajamento do pessoal, tipo livraria mesmo em Uhum. si, o sebo, as bibliotecas. É, quando eu abri o meu projeto, eu queria que essa movimentação na questão cultural, porque aqui é uma cidade interior, que é 45 mil habitantes, e não tem essas coisas, assim, sabe? E quando eu faço sarau e eu consigo trazer algum autor aqui da região, geralmente o pessoal quer conhecer a obra, é, eu acabo conseguindo disponibilizar um livro aqui para a galera pegar emprestado e ler. E aí a gente faz essa roda de conversa, o autor tem a chance de poder conversar, de falar do seu livro. E hoje é uma coisa que difícil, viu? São poucos lugares que fazem. Eu estou Uhum. lendo o livro A Bibliotecária dos Livros Queimados, e eu até ia comentar, se passa num período de guerra, da Segunda Guerra, e menina, mas que cuidado que eles tinham naquela época com os livros, sabe assim, era um apego mesmo, eles, o objeto livro em si, e toda a importância que eles davam. Eu falo, gente, aqui é que não é cultural, né? Tem esse fator também. Não sei, você que está aí em Portugal, você percebe alguma diferença ou aí é igual aqui, por exemplo? Eu percebo que às vezes também tem alguns eventos de livro, feira de livro e tudo mais, não tem um evento tão grande quanto uma Bienal. E até na Uhum. nossa pequenininha tem isso e trazem os autores. Então, é bom assim. E eu acho que o valor de livro aqui, óbvio, para quem ganha em euro, se você converter para o real, é muito caro. Mas para quem ganha em euro, um livro é na faixa de 17, 20 euros. Se você parar para pensar, é barato. No Brasil, a gente compra livro em livraria bem mais caro. E eu acho que isso também às vezes dificulta o acesso, o preço do livro e tudo mais. Eu acho que isso também é uma questão. Tanto que a sua biblioteca é incrível, porque as pessoas podem pegar emprestado, ler e não tem custo. Então, pode ter mais livros sem ter um custo. Isso é muito bom. Exatamente. Quando eu disponibilizei, foi justamente por isso. Porque quando eu fui na livraria, eu falei, meu Deus, 80 conto o livro, meu Deus, o que aconteceu? Do nada, assim. E aqui o pessoal não vai gastar com livro, né? Para eles isso aí acaba sendo meio que luxo e não é necessário no momento, assim. Eles têm outras coisas que eles precisam providenciar, né? E falar que o brasileiro não gosta de ler, eu percebi
que era mentira isso quando eu abri a biblioteca. Porque se o livro estiver disponível, tipo, faça acesso, o pessoal lê. Sim. Que eu fico num horário aqui diferente do horário comercial. Não faz sentido para mim eu ficar no horário comercial quando as pessoas estão trabalhando na escola, elas não vão vir. Então, como eu fico em horário diferente, o pessoal vem e, tipo, tem semana aqui que é todo dia um fluxo de gente, assim, à noite, mais à noitinha. Então, é muito legal ver isso. Eu falei, olha, a turma fala que brasileiro não gosta de ler, né? Bem assim. Então, gosta muito de ler, é só às vezes você não tem tanto acesso aos livros que você É, gostaria de ler, então ficando meio. exatamente. Aí aqui estamos rompendo essa barreira aí. Se eu fiz. Você sabe me dizer o que diferencia um autor de um escritor? Por favor. Eu não sei a definição total diferente, mas eu acho que um autor é o que já tem alguma coisa publicada e o escritor é o que escreve qualquer coisa. Se eu não me engano, é isso. Eu acho que é isso também. Eu peguei essa pergunta, mas nem lembro por que eu peguei essa pergunta, viu? Que qualidades você acha que é importante para um autor, olhando nos tempos de hoje, assim, olhando assim nessa questão de internet e tudo mais, qual qualidade você acha que é importante para o autor? Eu acho que nas suas redes sociais você ser você mesmo, ser autêntico, não tentar fingir que é outra pessoa, seja você e é isso aí, as pessoas vão gostar de você. Trazer as pessoas ali, mostrar coisas sobre o seu livro, curiosidades. Se você for em algum evento presencial, ser meio cara de pau, então chega lá, fala com a pessoa, dá uma marca-página de brinde. Se a pessoa vai jogar fora a página, você tentou. Então, seja meu cara de pau, vai conversar com as pessoas, não tenha vergonha. Eu sou muito tímida, então, assim, engole a vergonha e vai, entendeu? Eu já sei aqui que quando eu conseguir para uma Bienal, eu vou com um caminhão de marca-página para todo mundo que eu puder distribuir, eu vou dar, e é isso aí. Engole a vergonha e vai. E, é, e ser ativo nas redes sociais, não precisa todo dia, mas tentar estar ativo, conversando com seus leitores, mostrar bastidores das coisas. Eu percebi que as pessoas gostam de ver isso. Eu fiz várias revelações, eu percebi que o pessoal gostou muito e todo mundo ficava ansioso por isso. Ai, cadê? Eu quero saber. Então, isso é muito legal. Então, aproveite disso e seja seus leitores. Então, fale com eles se você encontrar algum em algum evento presencial ou mesmo por aqui. Fale com eles, dê atenção. Seja educado, né? E não ache que você é a última bolacha do pacote, porque alguém falou que gostou do seu livro. Seja educado, seja humilde e é isso. Sim, muito bom. E como esses livros seus, qual público você acaba atingindo? Meio que já tinha falado, né? Que era para infanto juvenil, adolescente. Qual Uhum. é o seu público-alvo desses livros assim? Acho que a maior parte do público é entre pré-adolescentes, adolescente e jovem adulto, mas eu já tive algumas pessoas um pouco mais velhas que também leram o livro e gostaram. Então, eu acho que as pessoas, qualquer idade pode gostar, mas eu acho que o público-alvo é realmente mais adolescente e jovem adulto. Sim. E você, por acaso, tem intenção assim? Eu sei que todo mundo que escreve um livro às vezes tem esse interesse, mas você já consegue pensar na sua obra virando um filme ou uma série? Totalmente. Eu amo cinema, filme, série, eu adoro essa coisa do audiovisual. Então, tem várias cenas que eu escrevo pensando já na adaptação do cinema. Eu já falo, nossa, isso aqui seria perfeito. Tem um elenco na minha cabeça. Eu consigo pensar Que facilmente. legal! Olha aí, vamos torcer para que o seu livro consiga essa visibilidade. Quem sabe alguém olha e fala assim: vamos fazer um filme desse livro. Eu ia amar. A Giovana tá falando assim, ó, nós sentimos parte do processo. Eu amo. Eu acho que era quando a gente estava falando do autor, o leitor tendo contato com o autor. Sim. Acabou de entrar. E deixa eu te ver mais uma perguntinha aqui para eu fazer, se eu já terminei.
Quando você começa a escrever o seu livro, você, acho que você tinha falado, você começa pelos personagens, mas a história, assim, vem para você. Antes dos personagens, você já tem uma história mais ou menos para você seguir, aí você cria os personagens para aquilo, ou você cria os personagens primeiro e aí a história se encaixa depois? Primeiro eu tenho a história. Primeiro eu tenho a história, eu já tenho uma boa noção ali da minha história, a ideia assim geral da história. Depois eu crio os personagens e eu encaixo os personagens nela. Eu acho você a história assim, o contrário é mais complicado. Sim. E como foi para você a criação dos personagens? O que você gosta de enfatizar em cada personagem? Tipo assim, o que você acha essencial cada personagem ter aquilo? A personalidade, eu acredito, mas o que é mais importante assim para você? Eu acho que os personagens serem diferentes, tanto em personalidade quanto em aparência. Eu acho que isso é legal, você ter diferentes pessoas ali. Eu Uhum. gosto, todo personagem que eu crio tem alguma coisinha que é minha, então, pelo, seja o filme favorito, qualquer coisa, alguma coisinha minha, eu gosto de colocar isso. E também é muito importante você definir como o seu personagem vai ficar na história. Então, como ele vai começar, se ele vai ter uma evolução, o arco do personagem. Então, se ele vai mudar, se ele não vai mudar, se ele vai evoluir, ou se ele vai, sei lá, por exemplo, virar um vilão, nunca se sabe. Então, é importante definir. Eu acho que isso é uma das coisas realmente mais importantes, assim, do personagem. E dos seus personagens que você já criou, você falou que tem 2 livros publicados já. Qual que é o seu personagem favorito, assim, que você se apegou e é o seu xodó? Eu costumo falar que todos eles são os meus filhos, então é difícil escolher, mas eu acho que o Thomas, que é o protagonista de Inveja Fatal junto com a Kiara, porque eu acho que ele é o que ficou mais parecido comigo, sem querer, não foi proposital. E eu gosto muito dele, eu acho ele muito fofo, ele é super. Ah, ele é incrível, eu amo o Thomas. Então acho que o Thomas, mas eu amo todos. E se você quiser falar um pouquinho agora do seu livro, sem dar spoiler, mas se você quiser contar um pouquinho a história do que trata cada um, pode ficar à vontade. O primeiro, ele chama O Assassinato Perfeito, Uhum. e é uma viagem entre amigos que termina em assassinatos. É basicamente um grupo de amigos, eles são em 9, eles se conhecem há muito tempo e eles sempre sonharam em fazer uma viagem juntos. E aí eles esperam todo mundo ter os 18 anos para eles poderem ir sozinhos, eles não são bestas, né? Querem privacidade total. E durante essa viagem começa a acontecer uma série de assassinatos. E a Kiara, ela é uma menina que ama livros de mistério, adora essas coisas. E ela acha que ela consegue investigar, consegue descobrir. E ela é uma pessoa que ela faz de tudo pela família dela e tudo mais, pelos amigos. Então ela vê que se ela não tomar uma atitude, vai todo mundo morrer ali. Então ela e o Thomas, que é o namorado dela, vão atrás de solucionar aquele crime e tentar resolver. E é isso. O que eu posso falar sem spoiler é isso. E Inveja Fatal tem a Kiara e o Thomas como protagonistas, mas não é uma continuação, são histórias independentes. Assim como tem vários detetives e várias histórias. Mesmo eles são agora estagiários numa delegacia de polícia e eles estão resolvendo casos para treinar e no futuro se tornarem detetives de fato. E eles estão numa fase do treinamento que eles podem escolher o que eles querem resolver. Então, são casos já resolvidos, já arquivados, tudo bonitinho. E aí, eles acham o caso de uma adolescente que se matou uns anos atrás. Eles ficam intrigados com aquilo e começam a resolver. E aí, eles olham e falam: mas será que isso tá certo? Será que realmente ela se matou? Será que não? O que aconteceu aqui? E eu acho que é isso que dá pra falar sem muito spoiler. Que legal! É esse daí que eu tenho. Esse é maravilhoso, viu, pessoal? O comecinho que eu li, assim, eu já adorei, já gostei. Ah, pai de Rodinhas estava mandando boa tarde. Pessoal que está online, se quiser fazer pergunta aqui, pode ficar à vontade também, pode fazer pergunta. Se tiver alguma dúvida, aproveita a hora agora de você tirar suas dúvidas com a autora. E tem uma pergunta aqui, muito interessante. Como você construiu a sua rede de leitores? Como você preparou eles antes? Ou, tipo, o livro veio depois? Veio antes? Como foi?
Eu criei esse perfil um pouco antes da pré-venda do primeiro livro, lá em 2020. E na época, eu sou uma pessoa muito tímida, eu ainda sou, mas na época eu era muito mais. Então eu tinha muita vergonha e eu postei poucas coisas antes do livro. Então a maioria, sim, foi minha família e meus amigos que compraram, então não teve muita gente desconhecida. E aí, depois eu comecei a escrever em Inveja Fatal, eu comecei a mostrar mais isso aqui, comecei a mostrar para o pessoal realmente os bastidores. Eu tenho um destaque de diário de escrita que mostra todo o processo. E eu percebi que as pessoas gostavam disso, gostavam de ver. E gente me cobrando mais livro, mais um. Então, isso é nesse processo em Inveja Fatal, eu comecei a mostrar as coisas bem antes. Então, Legal. eu gosto de bater o martelo do título só quando eu termino a história. Uhum. Então, quando eu termino a história, eu fiz revelação de título, trouxe o pessoal para participar disso também, a mesma coisa com capa, e fui fazendo assim, fui mostrando tudo, todos os bastidores. E eu acho que isso funciona bem melhor, porque já muito mais leitores compraram o livro ainda e já leram, mandou. Terminei de ler, teve uma menina outro dia que mandou para mim que ela leu os 2 livros em 3 dias. Eu fiquei chocada, você leu os 2 livros em 3 dias, como assim? Então, é muito legal. E aí eu percebi que eu realmente construí. Os leitores dificultam um pouco a vida do autor, né? Porque assim, você leva um tempo para escrever o livro, né? Às vezes tem livro que demora 1 ano, 2, aí lê em 1, 2 dias. Tudo bom? Sim. O CH Blacksmith está falando assim, ó. Quais apps você usa para escrever? Usa algum para gerenciar o projeto do livro, planejamento, referências e etc? Para escrever, eu gosto do Google Docs, os documentos do Google, é o meu favorito, eu gosto mais do que o outro. E para planejar, eu uso um aplicativo de mapa mental. Eu uso um que chama Xmind, que é o que eu achei mais fácil de mexer, porque eu gosto de fazer minha escaleta nele para eu poder visualizar tudo. E aí, depois que eu terminar a escaleta, eu passo para um papelzinho, e aí fica no meu caderninho a escaleta, e é assim que eu uso a minha escaleta, o meu resumo ali da história, no papel. E para planejamento é isso. E referências, essas coisas, eu uso muita referência de filmes e coisas que eu gosto. Então eu sempre coloco alguma coisinha desse tipo na minha história. Uso muito para procurar imagens e inspirações. Tipo, eu quero descrever alguma coisa que eu não sei. Eu vou lá, pesquiso uma imagem que seja mais ou menos parecida e tento descrever aquela imagem. Gosto muito de música também para escrever, eu acho que me. E é isso, não é nada muito complexo assim que eu uso para escrever. Ele tá comentando aqui que o Xmind é ótimo. Eu acho ele muito bom. É o de mapa mental. E ele é super prático de mexer, super. Tem uns que são muito complicados, muito difíceis, e esse é super tranquilo e ele tem tudo que precisa. Então, Aí, galera, quem quiser escrever, ó, já aproveita, pega a dica aí, ó. Quem quiser se aventurar nesse mundo. Mandei o meu livro para a mesma, para a Flávia lá, que é por onde você publicou o seu. Vamos aguardar. O meu é de poesias e pequenos nossa, contos. que legal. Vamos ver. E agora você pergunta, eu gosto de poesia? Não. Mas eu escrevi, entendeu? Meio contraditório, né? Minha filha, como assim? Não gosto de poesia, escrever poesia, mas tudo bem. Mas eu pretendo escrever outras coisas no futuro, assim, mais pra frente, um romance. Como eu gosto muito de livro de guerra, e eu tenho uma pequena noção, assim, eu tenho um bisavó, acho que veio da Itália, e a bisavó da Alemanha, e se conheceram aqui. Então eu vou criar uma ficção em cima disso. Ai, que legal. Porque eu não conheço, não tenho todos os detalhes, então a gente só pega inspiração e cria. Eu acho muito legal quando o livro é baseado em alguma coisa, alguma real, assim, alguma história real. Eu Eu acho que bem. a ideia de Nossa, detalhe é muito legal. sim, já dá um quentinho no coração quando o livro é em fatos reais, você fala, que legal. Mas não vai ser o caso, infelizmente. Gostaria, viu? Gostaria de estudar mais as coisas da família, ver quem teve mais contato, assim, mas, nossa, é complicado, É, complicado. E deixa eu te perguntar, por que você quis ir? Você está fazendo a faculdade aí em Portugal, né? sim. Por que você escolheu Portugal para fazer a faculdade?
Na verdade, eu fazia faculdade no Brasil, eu fazia farmácia no Brasil. E Uhum. quando a pandemia começou, a minha família começou a pensar na possibilidade de vir pra cá. E aí minha mãe falou pra eu decidir, porque na época eu já tinha mais de 18, então ela falou, se Sim. você quer vir com a gente, você vem, senão você fica aí. E eu acho que eu só achei que poderia ser uma boa oportunidade estudar fora do Brasil. E aí Uhum. indo vir para cá. E o curso que eu escolhi, eu sabia que eu ia estudar na Universidade de Coimbra, por conta da cidade que a gente ia morar. E eu fui pelo curso que tinha mais a ver com o meu no Brasil. E eu até ia tentar tirar algumas matérias, mas eu fiz 2 anos em EAD por conta da pandemia. Eu falei, eu não sei se eu realmente aprendi, eu não vou tirar nada. E aí eu resolvi fazer o curso todo de novo. Eu escolhi fazer uma licenciatura que aqui tem 3 anos. Então não ficaria tão diferente assim, porque no Brasil seriam 5, no total eu vou fazer 6. 3 lá e 3 aqui. Então não é tanto a mais. Que legal. Que bom, foi a família inteira para ir, então. Sim. Você não tá sozinho. Não, eu sou com a minha mãe, meu padrasto e meu irmão aqui. Então eu não tô sozinha. É porque é outro país, mesmo que não seja tão diferente, né? Portugal não é tão diferente daqui, mas e com a família é mais tranquila, mais de boa. E o que você pretende continuar como escrita? Você quer levar isso como profissão, só escrita, ou você leva a escrita mais como um hobby, assim? Ah, o sonho seria a escrita ser só a minha profissão, assim, viver realmente só da escrita. Esse seria realmente o sonho, assim, eu ia amar viver só da escrita. Aí eu acho que até isso ser possível, eu vou continuar na área da farmácia, mas se um dia eu conseguir viver só da escrita, de fato vou só pra escrita, assim, não tenho dúvidas. E você pretende tentar publicar algum livro em outros idiomas também? Tipo, tentar lançar em outros países? É, Eu não sei talvez como funciona isso, né? Nem sei como funciona. eu também não sei muito bem como funciona. Eu acho que assim, no futuro pode ser, talvez tentar começar por e-book em outra língua, por exemplo, inglês, porque é uma língua que mais conseguem falar. Mas acho que no momento ainda não tá muito na minha cabeça, porque eu construí meu público no Brasil. Então vamos aos poucos. Um dia eu consigo. Sim. E você indica algum curso? É que você já começou a escrever, você falou que sempre escreveu, né? Uhum. Mas você chegou a fazer algum curso tipo de escrita criativa, alguma coisa assim do tipo, para te nortear na hora da escrita? Nunca fiz nenhum curso, mas eu tenho muita vontade de fazer algum nessa área de escrita criativa, porque eu acho que agrega muito, assim, é muito útil, porque sempre tem alguma coisa nova para você aprender. Minha mãe Uhum. era professora, né? Ela se aposentou em 2020, mas ela era professora, então, filha de professora, conhecimento nunca sempre ouvi isso. Então, com certeza, quero muito fazer um curso algum dia. Que legal. E você pretende ficar só nesse gênero de suspense? Ou você tem intenção de um dia se aventurar em outro gênero? Eu tenho vontade de explorar outros gêneros, mas não sei quando exatamente. Mas eu tenho vontade de um dia talvez escrever uma distopia. Esses dias eu postei uma caixinha de pergunta que me perguntaram se eu queria fazer um livro de fantasia, que eu já tinha pensado. E eu falei que eu tinha feito uma escaleta e um monte de gente respondeu e falou: Nossa, você precisa escrever livro de fantasia. Então, quem sabe eu também não venho uma fantasia. Mas acho que agora eu vou ter o suspense. Mas no futuro, outros gêneros, sabe? Sim. Distopia eu acho muito legal, Uhum. viu? Eu, eu andei lendo alguns e, nossa, menina, me apegou bastante. Eu me apeguei bem, assim, com a escrita, achei muito bacana, assim. Só que eu acho que a pessoa tem que ser muito criativa. Eu não sei se eu tenho tanta criatividade assim. Sim, distopia, muita informação. E várias são mais de um livro, né? São sagas, trilogias. Então você tem que ter realmente criatividade. E você pretende escrever, tipo, alguma trilogia, alguma coisa assim? Eu acho que algum dia, sim, eu gostaria muito de escrever alguma trilogia. No momento não tá nos meus planos, mas algum dia eu acho que com certeza. Porque eu acho muito legal trilogia. Quando a trilogia, tipo. Ah, eu acho legal. Você termina uma trilogia e você fala, nossa, terminei, é tão legal, um coração quentinho, assim, é tão bom. Sim. E não sei se você acompanhou, mas está surgindo um novo gênero literário, vamos dizer assim, que é a, ai, como que chama? Literatura de cura.
que é aqueles livrinhos fofinhos de gatos, livrarias, sebos e afins. Como você vê isso? Você gosta de ler? Já leu alguma coisa? O que você acha disso? Eu acho que desse em específico eu nunca li nada, pelo menos eu não me lembro. Mas eu acho muito legal. Eu acho que é um estilo muito legal. E são aqueles livros mais leves, assim, que você não precisa pensar muito, que às vezes você quer uma coisa só pra entreter e passar o seu tempo. É ótimo, assim. E às vezes tem algum ensinamento no final, então eu acho super bonitinho. Eu acho muito válido esse tipo de livro. Sim, entrou nessas polêmicas dos TikTok da vida, né? Esse tipo de livro. Eu vi que tinha uma galera aí já metralhando o pessoal. Enfim, tem muitas polêmicas, né? Uhum. Nesse mundo literário. Eu nunca vi ter tanta polêmica envolvendo os autores. Surgem com tanta polêmica. Só do nada surge uma polêmica ali. Você fala, meu, da onde veio isso? Então, eu falei, galera, gosta de uma briguinha, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu ainda não te fiz. Já fiz. Quando você escolheu a sua capa, como foi? Você já tinha ela em mente? Quem foi que fez ela? Como foi essa experiência na hora de você começar a formar o livro, né? Porque a história já estava pronta, mas aí você tem que a diagramação e tudo mais. Como foi esse processo? A Five faz tudo isso, ela tem pessoas que fazem. E Uhum, assina o contrato, a gente preenche um briefing que a gente coloca as informações no livro e tudo mais. No caso da capa do meu primeiro livro, eu não tinha muita ideia do que eu queria, eu tava bem perdida. uhum, E eu só, assim, escrevi os elementos que eram importantes na história, o que tinha a ver com a história. E veio a capa, que é uma vermelha, mar, assim, um céu. Eu acho aquela capa linda. E foi surpreendente pra mim a capa dele, porque eu realmente não tinha nenhuma ideia. Quando eu vi, assim, primeiro foi eu falei, meu, que lindo! E quando eu vi com cor, mais bonito ainda. E no uhum, caso do Natal, eu já sabia que ia ser roxo. Eu já tinha. uhum. E que eu queria algum tipo de referência ao vestido na capa. E eu coloquei isso no briefing. Eu falei, eu quero que tenha. Que a capa seja roxa. E dei algumas opções de tom de roxo, mas falei que não tinha nada concreto. Que a capista, a que fez os meus dois livros, foi a mesma, que ela chama Ju Calado, é uma capista da Flive. Ela que decidiu o tom, porque eu não tinha, assim, uma certeza, eu só dei opções. E eu Uhum. falei que preferência é o vestido e coloquei outros elementos que eram importantes. E aí ela me deu essa capa e a única coisa que eu mudei na capa depois que ela chegou pra mim foi adicionar as patinhas que tem no cantinho da capa. Sim, Porque, não sei, tem que ler a história pra saber, mas eu adicionei pra ficar mais. sim, e as capas são muito bonitas, né? É, aquela roxa lá, maravilhosa, perfeita. Ela chama bastante atenção. Sim. Então, os livros deles mesmo, né? Tem muitos livros que a Flávia publicou que são muito bonitos. Eu vejo um capricho nas capas, assim, que é uma graça. Sim, eu acho as capas da Flive lindas também. E você tem alguma ideia, algum plano, assim, alguma intenção de, tipo, fazer palestras em escola, tentar trazer novos autores, assim? Se te chamassem para alguma palestra, por exemplo, você iria? Iria com certeza. Sim, eu com certeza iria. Principalmente em escola, criança, adolescente, pré-adolescente, essa coisa da literatura. Então, com certeza eu iria. Ah, você tem que vir para o Brasil. Vem para minha biblioteca. Eu arrumo público para você rapidinho. Quem sabe? A gente tenta, a gente pode fazer pelo Meet. A gente coloca você na tela do computador, eu reúno a galera aqui, ó. Vamos pensar sobre isso, hein? E é, como você vê assim, você tem algum plano de fazer aí em Portugal mesmo? Não sei, as livrarias aí você chega a falar do seu livro, tenta marcar tarde de autógrafo, alguma coisa assim? Ou você ainda não? Eu nunca tentei fazer isso, porque quando eu fiz aqui, é um pouco mais complicado, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer
tarde de autógrafos em livraria, eu com certeza faria. Eu amo livrarias, então com certeza não teria nenhum problema em passar horas numa livraria. Uhum. Sim, mas quando você voltar para o Brasil a visita, você pode aproveitar, né? Porque aqui eu acho que você já está mais ambientada, né? Não tem muito o que. Sim. Já aproveita fazer uma tarde de autógrafo. Eu tenho uma autora de uma cidade vizinha aqui que ela publicou um livro e assim que ele ficar pronto, ela vai fazer noite de autógrafo aqui na biblioteca também. Legal. É gostoso. E deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Pessoal, mas alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Tá dando quase 1 hora de live. Como que tá o seu tempo aí? Você quer dar uma esticadinha? Você, Eu não sei. Peraí, fala de novo que cortou. você que sabe, se quiser fazer mais pergunta, pode ficar à vontade. Vamos ver mais alguma perguntinha aqui. Quando você cria os seus personagens assim, na hora que você está desenvolvendo, acontece, eu andei vendo que acontece com alguns escritores, não sei se acontece com você, mas tipo assim, ó, você criou o personagem X, e de repente você vê outro personagem que talvez você não ia dar tanta ênfase, de repente começar a tomar conta do rolê, e aí quando você vê, fala, nossa, o que aconteceu? Tipo, me conte como é a Eu sua acho experiência. que eu nunca cheguei a ter um personagem que tomou conta da história completamente, mas já tive personagem que eu não tinha dado tanta ênfase pra ele e no final ele virou mais importante do que eu tinha planejado. Ele não tomou conta da história, mas ele virou mais importante. E é muito engraçado quando isso acontece, fala do nada, nossa, ele realmente é importante. Que legal, é muito engraçado isso, é muito legal. E eu vi que acaba acontecendo, né? Porque, tipo assim, como eu fui escrever poema e pequenos contos, você não precisa pensar em personagem, na verdade são pensamentos e tal, né? E aí, a hora que eu vi o pessoal falando disso, eu falei, meu Deus, deve ser muito da hora. Aí agora eu quero me aventurar. O CH Black Smith está perguntando: vocês gostam de livro de bolso? Eu amo livro de bolso, eles são pequenininhos, levinhos, eu adoro. Nossa, eu amo, meu sonho é até aquela coleção de bolso, todos da Agatha Christie, que ela tem os pequenininhos, eu acho Ai, lindo. é lindo, eu Lindo. vi. É uma gracinha. Eu gosto também. Mas eu não sei vocês. Eu tenho uma cisma com algumas editoras. Por exemplo, tem um livro que ele é todo gordinho, assim, ó, cheio. Aí você vê um pequenininho, bem magrinho, aí você fala assim: eu acho que tá faltando história nisso aqui. Será que eu posso confiar nisso aqui? É, Será que tá certo isso? Não sei. Você tem essa mesma impressão, Thaís? com Porque eu alguns, tenho. sim, com alguns livros parece que realmente tá faltando história. Aí, não, parece a Ai, história, então, beleza. eu fico bem triste, que eu falo assim: se eu levar esse aí, depois eu vou ter que comprar o outro, porque tá faltando coisa aí. Eu acho. É porque eles são tão pequenininhos que às vezes dá essa impressão mesmo de que tá faltando história. Tem uma na rodoviária de Campinas, não sei quem for daqui estiver acompanhando, mas tem umas edição de bolso de capa dura, que é a coisa mais linda. Que é a coisa mais linda. Tinha um da Alice no País das Maravilhas. Que gracinha que era. Fiquei apaixonada naqueles livros. É, tem uns livros que tem umas edições tão bonitas e tem alguns que são pequenos, outros são maiores. Eu acho muito lindo. Linda, mas esse de bolso de capa dura, R$ 80. Eu Não, falei, ó, tudo bom? são 80 reais, pequeno. é, então. E aquele que é lindo e você fala, meu, eu queria na minha estante, mas Foi, R$ 80 não dá. não dá coragem, viu? Ele tá falando assim, ó, tô doido para fazer os meus como livro de bolso, mas achei uma certa resistência. E agora? Eu não sei, você faria, Thaís, livro de bolso? Eu acho que faria. Eu acho que talvez o livro de bolso dê a impressão de que é menos coisa por conta do tamanho. E eu percebo que, pelo menos eu também percebo comigo mesma, assim, que a gente tá preferindo livros maiores. Eu, às vezes, vejo um livro de 200, 250 páginas e falo, nossa, só? Só 250?
parece que é pouco, mas não é pouco, é bastante coisa. E aí o livro de bolso, eu acho que ele dá um pouco dessa impressão de que, tipo, é pouco. Mas não necessariamente é pouco, é só menorzinho. Mas eu super faria, eu acho que eles tão bonitinhos. Sim. E deixa eu te perguntar, enquanto leitora, você se adaptou ao Kindle ou você é das antigas que precisa do livro na mão, cheirar e tudo mais? Eu gosto do livro físico, eu gosto de cheirar, eu gosto do papel, eu acho que nada substitui, mas eu consigo ler também no Kindle tranquilamente, assim. E às vezes eu acho que eu leio mais rápido no Kindle do que no livro físico, porque parece que eu não tô lendo tanto. Não sei explicar. Parece que 50 páginas no livro físico é mais do que no Kindle. Eu não sei qual que é a lógica disso. Mas eu me adaptei, eu leio dos dois jeitos. Mas assim, todos os livros que eu leio online, no Kindle, eu queria ter todos na estante. Porque eles são bonitos, eu quero ter eles na estante. Sim, eu não consegui me adaptar com o Kindle. Não rolou para mim, eu comprei, não lia. Não sei agora, né? Posso tentar dar uma segunda chance para ele, porque eu vi mesmo o pessoal falando isso, que é, parece que lê mais rápido, porque vai indo por porcentagem, né? Que você vai acompanhando tanto que você leu, mas não sei. Eu não consegui me adaptar, não. Eu preciso do livro, preciso fazer minhas marcações, carregar o peso na bolsa. Mesmo sabendo que eu não vou ter tempo para ler, mas ele tá lá na minha Uhum. bolsa, entendeu? Eu também. Eu não saio de casa sem algum livro. O livro pode estar no aplicativo do Kindle no celular, mas o livro tá lá. Ele tá em algum lugar comigo. Não posso não ler o livro, mas ele tá comigo. É porque você não sabe, vai que você tem que pegar uma fila de banco, que tá todo mundo puto. Eu tô lá, plena, lendo, Lembro tranquilíssima, do livro. sem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta muito boa. Você, enquanto escritora, é, alguma vez você já sentiu que tudo já foi inventado e contado? Por exemplo, assim, quando você vai escrever uma história, você fica pensando, mas isso já tem. Ai, mas todo mundo escreve sobre isso. Você já teve isso ou não? Sim. Logo que eu comecei a pensar nas ideias para o meu primeiro livro, eu tive essa sensação. Nada do que eu pensava era muito diferente. E eu tive que fazer uma pausa, e foi nesse momento que eu fiz uma escaleta de um livro de fantasia. E aí, depois, eu mudei, assim, os ares da história e fluiu. E eu acho que, eu gosto de pensar assim, por mais que várias coisas já tenham sido inventadas, e por aí, e você só não sabe, você só nunca leu. Às vezes é um livro de um autor que, sei lá, francês, e você nunca leu e você só não sabe. Mas eu acho que ninguém nunca vai contar aquela história do seu jeito. Então, eu acho que mesmo que seja exatamente a mesma história, cada escritor vai contar de um jeito diferente. Então, nunca vai ser igual, de fato. Então, eu gosto de pensar nisso. Por mais que pode ser que tenha uma coisa parecida, o meu jeito ninguém vai ter, entendeu? Exatamente. E, nossa, a pergunta estava na minha cabeça agora. Meu Deus, depois que a gente pega Covid, gente, a memória nunca mais é a mesma. Olha, eu tava com a pergunta agora aqui na cabeça, que eu ia aproveitar um gancho nisso. Tá bom, vamos deixar quieto. O CH Blacksmith tá falando pra me tentar de novo, principalmente os que tem brilho na tela, ajuda bastante. Eu vou dar mais uma oportunidade pro Kindle. Eu vou tentar mais uma vez. Não vou me desistir tanto assim. Deixa eu ver. Você consegue escrever, tipo, em qualquer ambiente, assim? É que, assim, na verdade, o escritor, não sei se você é assim, mas sempre tem que estar com um caderninho e uma caneta na mão, porque às vezes pode surgir uma ideia, e se você não marcar naquela hora, já era, é que a E ideia ela só vem e vai. eu, E se isso acontece com você, você consegue, tipo, se você estiver num lugar com barulho e tudo mais, você consegue se concentrar e escrever o que você tem para escrever lá? Ou tem que ser só em silêncio mesmo? eu consigo me concentrar. Eu também sempre gosto de ter um caderninho comigo. Se eu não tenho um caderninho, eu anoto no notas do celular, assim, é o que dá, mas eu sempre anoto a ideia na hora. E eu consigo escrever. Eu, às vezes, escrevo. E eu tenho sempre fone de ouvido comigo. Então, se tá barulho, eu coloco o fone de ouvido, ligo minha música e finjo que o ambiente externo não existe. Então, eu consigo escrever sim. Lembrei a pergunta que eu ia te fazer. Você fala bastante sobre escaleta. Você consegue falar pra gente o que que é? Como que faz isso? Só por cima, assim, não Sim. precisa dar tantos detalhes. A letra
é basicamente o resumo da história em tópicos. Então, Uhum. um pedido de casamento. Ao invés de você escrever todos os detalhes daquele pedido, você só coloca pedido de casamento. Pronto. E se você for escrever, você desenrola aquilo. E eu gosto de pegar minha escaleta e já dividir ela por capítulos, porque eu acho que fica mais fácil, mas às vezes eu mudo, junto alguma coisa, divido o capítulo, isso varia. Os dois livros aumentaram o número de capítulos da escaleta para o final, então às vezes muda. E Uhum. eu já capítulos e vou separando por tópicos. Eu gosto de escrever em tópicos, tem gente que faz texto corrido, mas eu sou fã do tópico, então eu coloco em tópicos e as informações essenciais para aquele capítulo. É basicamente assim que eu faço. Ah, legal. É uma forma de nortear para você não perder, né? Porque eu já vi muito alguns. Quando eu queria escrever, antes desse que eu fiz de poesia, eu perdi um livro de 100 páginas já. E eu tava. Não era bem um diário, mas talvez seria. Contando a minha experiência com a depressão, então todo o processo do tratamento e tudo mais. Tava bonitinho até, viu? Não tava tão ruim, não. Mas eu aí eu fui pesquisar um pouco sobre como escrever um livro e tal. E a turma falava bastante sobre isso, de você criar Uhum. essa a escaleta mesmo, para você desenvolver os personagens e não se perder no meio da história. Aí eu falei, mas no meu caso, aquele livro não ia ter personagens, no Uhum. caso só minha pessoa em si. Eu acho que fica muito mais fácil, porque como eu tenho muito detalhe nas minhas histórias, se eu não anotar e não preparar isso primeiro, eu me perco completamente. Eu fico, nossa, eu já falei essa informação, eu não falei, eu tô repetindo, não tô, eu tô esquecendo alguma coisa, então eu preciso preparar isso primeiro. E você escreve todo dia, tipo, você tem uma meta de escrita todo dia, mesmo se você estiver trabalhando no livro ou não. É, varia muito de acordo com o meu horário da faculdade, mas sempre que eu consigo um espaço de tempo, eu sempre escrevo. E quando eu não tô trabalhando em nenhum livro, eu escrevo outras coisas. Então, eu escrevo textos sobre coisas que eu sinto, um mini diário que eu tenho. Então, eu sempre escrevo alguma coisa. Sim, num dos cursos que eu vi, aula, né, que eu assisti no YouTube, eles falavam sobre isso, de a gente ter um diário, porque acaba que ajuda a desenvolver a questão da criatividade, né? Porque querendo ou não, você vai ter que contar uma historinha lá, desenvolver como foi o seu dia. E então eles falam que é importante escrever todos os dias assim. Você também vê isso como uma coisa, uma ferramenta muito importante para quem quer ser escritor? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes não necessariamente precisa ser um diário, porque tem gente que não gosta, mas tentar escrever alguma coisinha, pelo menos todo dia. Nem que seja um. Ai, hoje eu estou feliz e contar por que você está feliz, por exemplo. Uma coisa assim. Mas eu acho importante escrever porque você vai treinando sempre, mantendo a sua escrita ali, desenvolvendo o seu cérebro, mantendo a criatividade ativa. Isso que eu acho muito importante. Mesmo que um dia você tenha passado o dia inteiro fazendo um monte de coisa, pegar e ler 5 páginas de um livro já é um exercício de criatividade, já é alguma coisa. Então isso é muito importante. Sim. E tem algum personagem seu que você não gostou de ter escrito? Que eu não gostei, pensar. Ai, talvez. Eu acho que tem o pai do Andrew, é um personagem Uhum. que um pouco. Eu não dei nem nome pra ele, dizendo que ele me irritou. Eu falei, ele não precisa de um nome, nem dei um nome pra ele. Ele aparece numa parte muito específica. Eu acho que ele foi o que eu menos gostei, assim, porque eu escrevi ele com ódio. Realmente, eu ser humano, raiva dele. E qual objetivo você pensa em alcançar com seus livros? Se você tem algum objetivo, tipo, você tem intenção de passar alguma mensagem ou ele é só para o pessoal ler e curtir mesmo? Eles têm alguma uma mensagenzinha assim. Eu gosto muito de colocar um negocinho na minha dedicatória. Então, os dois falam de uma coisa. Então, o assassinato perfeito é de você encontrar um propósito, que foi justamente quando eu comecei a escrever e tudo mais. E o outro fala muito de você aproveitar o momento e, sabe, curtir aquele momento, viver aquela situação. Tanto que o nome da delegacia tem a ver com isso. Então,
tem muito a ver com isso. Então, assim, no fundo tem uma mensagenzinha, não é o grande foco do livro, mas tem uma mensagenzinha que eu acho que tem muito a ver também com o que eu tô vivendo na minha vida. Os dois livros têm muito a ver com o que eu tava vivendo no momento da escrita. Uhum. E uma perguntinha, você tem intenção nos próximos, nos livros futuros aí, de usar algum tema polêmico? Você gosta de ter essa coisa de polêmica? E já vou fazer mais uma pergunta. Você gosta de livro que tem hot? Você escreveria um? Eu acho que depende muito da polêmica, do que é aquela polêmica, e depende muito de como é abordado no livro. Os meus Uhum. dois tem um pouquinho assim que fala de bem rapidamente que tem a ver com saúde mental, então é bem pouquinho, tipo, o primeiro menciona isso, tudo mais, porque os personagens, alguns deles têm uma história mais complicada, assim, e tudo mais. E, enfim, então tem levemente sobre isso, então acho que depende muito do tema polêmico. Tem livros polêmicos que eu acho que ok, mas tem livros polêmicos que eu acho meio complicados, porque eu acho que tudo depende de como ele é tratado e abordado. Eu acho que se você avisar as pessoas que ele tem um tema polêmico, deixar bem claro ali, ok. Agora, se você não falar nada e só deixar as pessoas lerem e é isso, eu acho um pouco complicado. E eu não tenho muito costume de ler livro com hot, e eu não sei se eu escreveria, não. Não é muito meu estilo escrever um livro com hot. Sim, também não é muito meu, também viu no. Eu li o Tudo é Rio da Carla Madeira, porque tava naquele auê, ela tinha acabado de ganhar um prêmio lá fora, não lembro que país foi. E já nos primeiros capítulos tinha menina. Eu falei, não quero mais. Mas daí eu insisti. Eu falei, vamos ler um pouquinho, vai, vamos. Aí até entendi por que que tinha, mas nossa, não me desanima ali mesmo. É que É, não é nossa praia, mas quem gosta. alguma cena de hot, beleza. Agora, se o livro inteiro é hot, parece que o livro perde um pouco do propósito dele, sabe? Não tem. A história é hot, meio. Eu não curto muito. Eu não sei se você leu o Verity da Colin Hoover. Eu li. Então, por ser o primeiro thriller dela, que ela escreve romance, né? Eu até achei bom, mas me Uhum. deu um ódio, porque essa mulher, ela é chegada na parte dos hot da vida e ela fica. Ela é e Sim. fica. Aí eu ficava assim, tá, minha filha, vai. Eu quero saber a questão do thriller. Eu vim por causa do thriller. Cadê? Você não Exato. tá me entregando o que você prometeu. Que nervosinho que deu, mas enfim. E vou, vou te perguntar, eu acho que não é o seu caso, mas tipo, aqui na biblioteca, por exemplo, já alguns livros que eu li, que a capa e o título falavam uma coisa e o conteúdo do livro falava outra. Como você vê esses livros, no seu ponto de vista? Eu acho complicado, porque a capa e o título são realmente a vitrine do seu livro. É como a pessoa vai ver o seu livro logo de cara. Então, antes de ler uma sinopse de qualquer coisa, ela vai ver a capa. E eu, às vezes, sou muito de. Eu gostei dessa capa, achei interessante ver alguém comentando minimamente. Eu vou ler, nem a sinopse eu não leio. Eu começo a ler e descubro sobre o que é o livro durante a leitura. Então, acho que a capa e o título influenciam muito. Então, acho que se é diferente, pra mim, perdeu totalmente. Tem que ter com a história, tem que ter a ver com a história. Senão não faz sentido nenhum. Pra que precisa ter uma capa se uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim, então, eu não sei se às vezes é sacada de marketing, mas se for, é uma sacada até ruim, no meu ponto de vista. Porque eu penso assim, ó. Por exemplo, teve um livro aqui que eu tenho na biblioteca, que a capa é lindinha, o título é uma graça, os dois primeiros capítulos, minha filha, você se apaixona. Só que a garotinha sai matando geral. E aí eu peguei e falei assim, olha só, se eu não leio esse livro, se eu dou Uhum. eu acho importante ter a classificação indicativa daquele livro. Como você mesmo disse, se ele vai conter conteúdos que podem gerar gatilhos, por exemplo, é Uhum. bom estar especificado ali. Porque o que acontece quando o pessoal coloca essas capas? Traz a frustração no leitor. Sim. Tipo, eu esperava tal coisa e rolou tal coisa.
E aí você gerou uma expectativa que você não correspondeu. Às vezes, por isso que o pessoal acaba levando nota baixa, Sim, porque às vezes a história era muito, muito boa, mas daí a pessoa foi com uma expectativa e acabou se deparando com outra, né? sim, exatamente. A capa ela tem muito esse papel. E como você falou, é importante ter as informações criativas. Uma capa Sim. super fofinha fala de uma coisa que é super pesada. E para um pré-adolescente, isso é um pouco complicado. Então, É, realmente, tem que ter tudo ali, a classificação indicativa, tudo. isso é muito importante, porque aqui na biblioteca eu tento deixar o pessoal livre. Mas eu sempre separo as classificações indicativas e foco o pessoal, ó, nessa área que você vai. Ainda não é para um tipo de livro, não. Só se a criança vem com a mãe, a adolescente vem com a mãe e o pai, e eles falam que tudo bem, porque estão acompanhando. Porque, querendo ou não, vai saber, né? Os adolescentes têm a cabecinha meio fraca, aí já vão culpar o livro. Ah, porque Uhum. naquele livro que a criança leu não tem nada a ver, né? Mas é isso. Eu acho que eu já fiz todas as perguntinhas que eu tinha separado. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz. E a gente vai fazer o Clube do Livro, tá bom? Com certeza. Eu já vou Eu providenciar. Eu vou tentar providenciar tudo já. E aí a gente vai fazer o Clube do Livro. Quero você aqui mais vezes, né? Vamos pensar em outras lives. Foi muito sim, divertido. Quando lançar mais livro, você me fala também. nada. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por poder estar aqui conversando com a gente. Foi um prazer te conhecer. E quem sabe, quando você vier para o Brasil, a gente tenta trazer você para cá. Combinado. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigadão, viu? Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou assistindo a nossa live aqui. Até mais, até a próxima. Beijo, Thaís. Obrigada. Obrigada.